Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas-feiras à noite, trazendo conteúdos de qualidade, histórias de vidas pessoais, profissionais, levando insights sobre a carreira e a jornada dos nossos convidados, que são empresários, conselheiros, executivos, cada um trilhando um caminho e deixando então pílulas de sabedoria sobre a sua jornada para contribuir, colaborar com todos nós. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para ser então notificado sobre outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy. O podcast Os Conselheiros ele vai ao ar tanto pelo YouTube da Board Academy como também pelo Spotify, se assim for melhor para você. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, tenho o prazer de conversar com ele que, além de empresário, também é um board member. Fez aqui uma das formações na Board Academy e hoje volta a casa para falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e também sobre a sua empresa. Nós estamos falando do Flávio Oliveira, ele que é sócio-diretor da PM Análises e ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente o que é a PM, né? É uma sigla, o que a PM Análises faz, mas antes disso, seja muito bem-vindo, Flávio, ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço e parabéns pelo excelente trabalho de divulgação e de preparação de profissionais para atuar em conselhos, né? Eu me sinto honrado em estar aqui e também agradecido, né? Nós é que agradecemos aí pela sua confiança, né? Em escolher diversas escolas, ter escolhido aqui a Board Academy. Pouco mais de um ano, talvez, atrás, né? Desde que você se formou aqui conosco. A gente vinha conversando um pouquinho antes de irmos ao ar. Quanta coisa mudou em um ano, né? O próprio escritório já está com uma outra cara e número de formações, de programas, mas que bom tê-lo aqui conosco. Flávio, eu costumo dizer o seguinte, né? Pessoal, faz tempo que eu não falo isso, hein, pessoal? Eu costumo dizer sobre a questão da foto e do filme, né? Na foto, o Flávio ele é sócio-diretor da PM Análises, mas esse é um status atual, freezing, né? Agora, como que se chegou até isso? Com certeza você não nasceu sócio, fundador dessa empresa, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, a sua carreira. É de São Paulo? De onde você veio? Sua formação, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Tá legal. Bom, pensando em filme, esse filme começou preto e branco, mudo, né? Lá atrás, minha vida profissional começou em 1996, quando eu fiz o meu primeiro estágio ainda do curso técnico, não era nem... Estava no segundo grau ainda, não estava formado sequer. E numa indústria automotiva, né, numa empresa de fabricação de artefatos de borracha, autopeças, né, de borracha para a indústria automotiva. E esse o primeiro estágio, o primeiro dia do primeiro estágio já foi na área da gestão. Na época, na gestão da qualidade especificamente, né? Então, a gente já começou naquele frisson ali da... 96 já era a época que se falava muito de ISO já, né? Já tinha ISO. Essa empresa onde eu entrei, a ISO 9001 começou em 1987. Então, quer dizer, já tinha ali... Ela já estava na segunda versão dela. E para as indústrias automotivas, a ISO ela tem um upgrade, ela tem uma norma ainda mais específica, que na época se chamava QS 9000, que era uma norma do setor automotivo, baseado na ISO, que trazia uma série de requisitos adicionais, além daqueles já tradicionais que valem para todas as empresas, né? Então isso foi assim uma sorte, um privilégio ter começado já no olho do furacão. O setor automotivo é extremamente exigente em relação a questões de qualidade. Então, aquilo foi para mim uma escola incrível. Eu também tive a sorte de ter contado com um orientador, meu chefe na época, o meu primeiro chefe, Edson Camada. Aliás, faz tempo que eu não tenho contato com ele, gostaria de retomar. Fica aqui o registro, né? Caso alguém conheça o Edson Camada ou o Edson venha assistir... Tá aí o abraço entre do Flávio, em contato, né? Isso. Eu espero que eu não esteja devendo nada para ele daquela época, mas entre em contato. E como orientador, porque eu digo que eu tive sorte, né? Porque ele foi dos poucos orientadores, entrou uma turma de estagiários naquela época, e eu fui o único que entrou com ele, e eu era o único do segundo grau, todos os outros eram estagiários de engenharia. E ele fez um programa de estágio para mim, que me fez passar por todas as áreas da qualidade. Então eu ficava um mês... na recepção de peças de fornecedores, eu ficava um mês atendendo clientes, eu ficava, claro, sempre com supervisão, né? Eu estava ali de fato... Onde era a empresa? Guarulhos. É atrás de onde é o shopping de Guarulhos, onde era a Olivetti.
Eu vi inaugurar aquele shopping, eu fui no primeiro dia, eu trabalhava lá nessa época. Meu Deus, há quanto tempo isso já aconteceu? E eu tive esse privilégio de conhecer, em 6 meses, eu tive uma visão completa do que era um sistema de gestão da qualidade. E isso, claro, né, fez com que eu ganhasse oportunidades, né? Inclusive o que me fez deixar de ser estagiário, antes até de terminar o contrato, né, de estágio, foi porque uma das áreas pelas quais eu passei foi a metrologia, que é a área que mede as peças, né, para desenvolvimento de produtos, e lá tinha uma máquina tridimensional, era uma máquina super sofisticada. Na época só tinha 2 no Brasil, aquela era uma delas. E eu aprendi a operar essa máquina de medição junto com o operador que estava lá, que era um analista. E ele saiu da empresa e eu era estagiário e eu era o único dentro da empresa que naquele momento sabia usar aquela máquina de medição. Uma máquina de milhões de dólares na época, né? Estava na mão do estagiário. Olha só. Mas aí isso fez com que se precipitasse, acelerasse o processo de efetivação. E daí eu entrei como na época analista da qualidade e depois fui passando por outras áreas nessa empresa. Essa experiência profissional galgou o que seria depois a sua formação universitária? Eu fiz o curso eu fiz FATEC, né, na universidade, eu fiz a faculdade de tecnologia em processos de produção mecânica, que é justamente onde eu já estava. Eu já tinha feito o curso técnico em mecânica industrial, pela ETESP, né, no Martin Luther King. Então eu já estava meio encaminhado. Meu pai era mecânico, né, de manutenção da Matarazzo, trabalhou 50 anos na mesma empresa, né? O meu irmão também, bem mais velho do que eu também, fez o curso de mecânica, então meio que eu tava já na direção ali, né? Nós tivemos um colega aqui, eu não vou lembrar, Rafa não vai lembrar também, mas nós tivemos um board member aqui que contou a história que o pai dele também trabalhou para os Matarazzo, só que na área de contabilidade, a vida inteira. E por conta da experiência do pai, ele acabou indo para o lado da contabilidade. Mas era também com os Matarazzo, olha só. E interessante que era uma época em que as pessoas ficavam... Ele se aposentou lá, ele trabalhou quase 50 anos direto, só trabalhou lá a vida inteira minha. E eu lembro de infância, assim, das festinhas de fim de ano, de ir até lá, né? Acho que a Matarazzo hoje nem existe mais, né? A família, obviamente, ainda existe, tem posses, mas são Eram as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. É isso aí. E aí, né, dessa oportunidade eu acabei me efetivando, trabalhando aí com outras coisas, né, também na área da qualidade, mas aí como parte do time de desenvolvimento de novos projetos, a automotiva tem muito de projeto de novas peças, né, novos produtos. Eu trabalhei no projeto 178, que é o projeto que depois virou o Palio, né? Quem está assistindo agora deve estar horrorizado aí com de quão antigo é isso. Eu trabalhei no projeto do Blue Macau, que depois virou Celta, né? Então, enquanto era projeto, tem codinomes, né? Eles não falam o nome que o produto vai ter depois. Isso 96, 97. Eu participei, agora você falou, você vê como é que as coisas, né? Vai dando os gatilhos. Eu participei, eu não sei como é que é o nome técnico disso, mas eu fui para uma pesquisa onde você tinha que responder diversos questionários e você entrava no carro, mas você não sabia qual era o carro, que era uma pesquisa prévia ao lançamento do carro. Tem um nome esse laboratório, essa coisa que eles fazem? Isso é uma fase que já passou do protótipo, né? Ele já deve estar em escala industrial, alguma coisa assim, mas é um lote experimental normalmente que serve para ouvir as pessoas. Eu lembrei porque foi do Celta. Pois é. E então também, sim, foi muito rico participar disso tudo, participar dos projetos junto com os engenheiros, desenvolvedores de produto, eram os... E depois você vê o carro na rua, enfim, você fala assim, Não, eu comprei o Palio depois, eu comprei. E aí eu vou contar aqui o que aconteceu, porque na época, né, agora já foi há muito tempo atrás, mas eu comprei e deu um problema na peça que a gente fazia. Não acredito. A peça que a gente fazia os coxins do amortecedor, era uma delas, fazia várias coisas de borracha, né, então... E o coxinho do amortecedor no meu carro deu problema com um mês de uso. Quando eu comentei isso na empresa, ao invés da gente levar o meu carro para a concessionária para fazer a troca da peça, na garantia e tudo mais, eu levei para o time de engenharia e a gente botou dentro da empresa onde eu trabalhava, a gente botou o carro no cavalete, tirou a peça e aí os engenheiros foram analisar o que tinha acontecido antes de chegar na montadora, né? E aí depois, então, quer dizer, teve a oportunidade de enxergar o que tinha acontecido com antecedência e depois acabou se oficializando, né?
Mas participar disso foi bem interessante. E aí de lá eu saí, fui para outra, aí já em 99 eu fui para uma outra empresa também de autopeça, mas aí de um outro tipo de produto, que era de medidores de nível de combustível. Aí eu já fui como liderança, eu já saí de lá por causa da experiência na metrologia, no laboratório, né? Eu já fui como supervisor de laboratório nessa outra empresa, depois virei coordenador da qualidade. Aí uma experiência totalmente diferente, uma empresa completamente diferente. A primeira era uma empresa de origem alemã, né? Ela também hoje já nem existe mais, na época era Getoflex. E nessa nova empresa, uma empresa brasileira, né? Com recursos diferentes, com filosofias diferentes, foi muito interessante também. Nessa época eu tinha 19 anos, de 20 anos, né? Experimentar de tudo, né? O recurso sobrando e o recurso escasso. Empresa nacional, de dono, de família? De dono de família. A dona trabalhava e tocava a empresa na época, né? E aí, nessa oportunidade, isso foi em 2000, né? De 99 para 2000, a gente contratava consultores nessa empresa, né? A empresa contratava consultores. E a empresa que fazia consultoria para nós me convidou para fazer parte do time de consultores, de consultor de qualidade, né? Então, quando eu saí da indústria e passei para a prestação de serviços, digamos assim, isso no ano de 2000, foi como consultor de gestão da qualidade na época, especialmente para implementar coisas como a ISO 9001, como a QS 9000 na época. E isso, com o passar do tempo, a gente foi incorporando outros temas, né? Porque a gestão ela foi se tornando mais complexa e cada vez com mais variáveis. Tem cada vez mais partes interessadas a atender, tem cada vez mais respostas a dar, né? Transparência de todos os tipos. Então, a gente começou a incorporar questões relacionadas a meio ambiente. Então, eu comecei a fazer consultoria em gestão ambiental, a ISO 14001, por exemplo. Depois, segurança do trabalho, responsabilidade social. Então, isso aí, no início da década de 2000, a gente já falava, com outro nome, já falava de ESG, né? Já tinha qualidade, já tinha governança. Não estava empacotado numa sigla ali. Por muito tempo as empresas conheceram isso como SGI, Sistema de Gestão Integrado. Exato, SGI. Em que você modula de acordo com aquilo que a empresa precisa ou resolver internamente. Então, se ela tem problemas de acidentes do trabalho, então ela vai lá e implementa um sistema de gestão, uma norma que vai orientar o trabalho para reduzir os acidentes. Se ela tem questões com a comunidade, então ela aplica uma outra referência para poder responder a essas demandas. Então, de acordo com o que a empresa precisa, ela escolhe do cardápio, que hoje as normas ISO para certificação já estão em torno de 100. É um cardápio extensíssimo, né? E a gente conhece muito a 9001, que é a norma mais famosa e é a que mais... Mas hoje em dia a gente já tem normas de governança, normas de antissuborno, normas de segurança da informação. Tem uma norma que saiu no ano passado, rapidíssima, assim, que é a de gestão de inteligência artificial. Então, já tem empresas certificadas com uma norma específica para inteligência artificial. Então, quer dizer, o empresário ele vai escolhendo de acordo com aquilo que ele precisa e precisa prestar conta Sim. de acordo com os seus impactos, com as suas... Né? Porque muitos acabam adotando hoje a ESG ou ontem as ISOs por conta de uma demanda do cliente dele, né? Sim. Então você quer fornecer para uma montadora. Se você não tiver lá tais pré-requisitos, você nem entra na cotação. É verdade, é verdade. No setor automotivo, isso é bem peculiar. É isso mesmo, você nem consegue apresentar proposta. Se você não tiver o mínimo, né? Como a ISO 9001. Quando você sobe um nível e chega mais perto da montadora, você fornece direto para ela, por exemplo... Aí você tem que ter hoje uma norma que se chama IATF, que é uma norma das indústrias automotivas, sucessora da antiga QS 9000, né? Você nem entra no jogo, não tem conversa. Então, normalmente, essas normas que são voluntárias, são de adesão voluntária, normalmente é o empresário ou ele usa ela como um instrumento para organizar melhor a sua empresa, ter melhores resultados... ter padronização, ter repetitividade é um valor muito importante para a maioria das empresas, né?
ou ele usa isso para mostrar ao mercado. Além de ter tudo isso, o certificado permite que o mercado reconheça essa iniciativa e esse esforço todo. Em alguns casos específicos, como é o caso das montadoras, como é o caso de algumas indústrias, por exemplo, alimentícia, farmacêutica, indústria aeronáutica, tem normas específicas que é o ingresso para você entrar no jogo, né, cara? Sem isso... Outro dia eu estava conversando só fazendo um parênteses aqui, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que trabalha na parte de como é que eu posso dizer, de recondicionamento, sucata de linha branca, né? Tá. Então ele sai captando em tudo quanto é locais de sucata aí, depois desmonta tudo aquilo e pica, moe, enfim, e isso volta depois para a produção, né, como um produto reciclado para ser usado novamente na construção de um outro item. Ele estava me dizendo que alguns setores, inclusive o rastreio do produto final também, não é só a qualidade no produzir aqui, mas para onde isso vai ser consumido até lá no final. Exemplo, se a garrafa de PET de qualquer que seja a marca for parar no rio, o produtor aqui tem que se preocupar com essa garrafa lá também para recolher, enfim. Ou seja, a cadeia inteira de ponta a ponta. Isso é um conceito que veio se modernizando e que veio sendo incluído, principalmente em padrões relacionados ao meio ambiente. Economia circular, né? Economia circular, né? A base é essa, é que você... Em meio ambiente tem um conceito, principalmente relacionado a resíduos, que a gente fala que é do berço ao túmulo. Quer dizer, você é responsável da matéria-prima que você extrai da natureza lá atrás, de onde é que vem a madeira que você usa, de onde vem o minério, a areia, a brita, qual é a origem daquilo, tudo que acontece ao longo do ciclo de vida. Esse nome, ciclo de vida, aparece nas normas, você tem que se preocupar não só com o que acontece depois que entra na sua empresa e depois que o caminhão vai entregar lá para o seu cliente, mas até o túmulo, quer dizer, o que acontece até o final. Para alguns produtos, isso já tem legislação até mais antiga. Por exemplo, pneu é um caso clássico, né? Para uma certa quantidade que a indústria de pneu produz, ela tem que demonstrar que ela retirou da natureza quantidade equivalente ou maior do que aquilo. Então, ele tem que prestar conta daquilo. Se ele não prestar conta, ele perde o direito de operar. Uau! Né? Pilhas e baterias, produtos eletrônicos. Então, isso cada vez mais vai aumentando e é claro, né? Quando é obrigatório, quando é uma lei, isso se torna inescapável. O cara não tem para onde ir. Mas a questão é que cada vez mais ele tem que se preocupar com isso antes que vire lei. Por quê? A imagem, a reputação daquele... Eu não posso ver um rio ali flutuando um monte nesse exemplo meu da garrafa PET, porque tá pegando mal pro fabricante. Claro. Não foi ele que jogou ali, mas alguém jogou e é a marca dele que tá flutuando, né? Exatamente, o rótulo lá bonitão. Tanto é que, por exemplo, quando tem transportadoras de produto químico a granel e a gente vira e mexe e vê assim, acidente, o caminhão tombado ou o caminhão, uma colisão, alguma coisa do tipo. É parte do plano de emergência, a primeira coisa é tampar a marca, né? É uma das primeiras providências ali. Porque, é claro, você tem que dar resposta, você tem que evitar o impacto ambiental, você tem que salvar as pessoas que estão envolvidas e tal, mas você tem que proteger a reputação. É uma das facetas de um evento, né? Tudo isso faz parte desse mundo da gestão, desse mundo das... muita gente reduz a simplesmente uma norma, né? Um certificado pendurado na parede. Mas o que está contido nessas normas é o reflexo do que o mercado já vem exigindo. A norma nunca vem antes da preocupação, ela é uma resposta. Né? Isso aí. A sociedade, né? Tanto é que inteligência artificial foi muito claro. Nesse caso, a resposta foi muito rápida, porque é um tema relativamente recente. E normalmente as normas demoram mais tempo para serem desenvolvidas. E a ISO 42001, que é a norma de inteligência artificial, saiu ano passado, né? Assim, rapidamente, no meio do... A gente foi até meio surpreendido, assim, a gente que está no meio não estava muito por dentro do que estava acontecendo. Mas ela é uma resposta, então ali não tem nada mirabolante, não tem nada que no passado a gente tinha a imagem de burocracia ou de coisas que não faziam sentido. E tem que escrever como é que eu aperto o botão do microfone, ou onde o fio tem que ficar, ou como é que eu abro a porta. Eu lembro de ver procedimentos para trocar
Aqui é cor amarela, aqui é não sei o quê, e os fluxos, e pinta aqui disso, e a caixinha daquilo, né? Era muito assim... Você tem coisas relacionadas, por exemplo, tem norma, você mencionou um exemplo em que tem tem norma de segurança do trabalho que diz qual é a cor da tubulação, porque aquilo envolve um risco. Mas no passado a gente escreveria um procedimento para dizer isso. Mas não, sendo que basta que aquilo esteja na cor correta. Tinha um procedimento para substituir galão de água, né? Tinha procedimento para operar a máquina de Xerox, né? Nossa. Isso a gente viu muito, né? E aí o que isso faz? O que isso provocava? Uma ojeriza. As pessoas não acreditavam naquilo porque aquilo tornava a vida deles pior, né? Mais enrolada, mais trabalhosa. E aí a chance de dar errado é enorme. Então até isso a gente foi aprendendo com o passar do tempo e foi amadurecendo na maneira como a gente interpreta, como a gente ajuda as empresas a adotarem e, por exemplo, se certificarem em relação a essas normas todas, né? E me diz uma coisa, então voltando lá na sua carreira, Boa. Você entrou naquela empresa, né? E quanto tempo ficou por ali? Como é que foi? Então, eu fiquei 3 anos na primeira, né? Entrei em 96, saí em 99. Depois eu fiquei um pouquinho menos de um ano nessa segunda, porque já veio uma oportunidade. Que era aquela familiar, né? Exatamente, que também era uma indústria automotiva, né? Do setor automotivo, mas aí apareceu uma oportunidade e eu queria sair de lá, tinha... Né, não deu fit cultural. Exatamente, é uma boa explicação para isso. Não rolou e surgiu a oportunidade de sair. Então, no ano de 2000, aí eu comecei a prestar consultoria para uma empresa menor, uma empresa de consultoria menor que fazia projetos em pequenas empresas daqui de São Paulo, especialmente, pequenas metalúrgicas, ABC, empresas de engenharia também pequenas e tal. E por conta dessa, mas isso já me abriu muito a mente, porque já foi um modelo diferente de trabalho, inclusive, né? Então, o ano de 2000 foi o meu último registro em carteira, né? Eu tenho 2 registros na minha carteira profissional. Porque de lá para cá eu fui autônomo e depois empresário. Na verdade, na época eu já era empresário de mim mesmo, né? Porque vender a si próprio é um desafio enorme e a gente sempre lutou com isso, né? Mas daí abriu portas e eu comecei a entender o mundo melhor. Aí você começa a viajar, você começa a conhecer empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos, né? Nessa mesma época eu comecei a prestar consultoria para a empresa da qual hoje eu sou sócio, que é a PM Análises. Então, a PM Análises sempre foi uma empresa maior de consultoria que subcontratava consultores. Então, eu estava nessa outra empresa menor e comecei a prestar serviço para essa como um subcontratado, o terceiro nível ali na cadeia. E aí, por causa dela, a gente na época atendeu clientes. Eu entrei num mundo que hoje talvez seja onde eu estou mais presente, eu empresa e pessoalmente também, né? Que é o mundo da mineração. Então, a gente começou a atender mineradoras na época, Votorantim, metais, mineração de zinco, mineração de cobalto, né? De cobre. Viajar muito. Nessa época, o cartão de milhagem arrebentou a boca do balão. Meu filho trabalha na Metso. Sim. Uhum. Fornece equipamentos para mineração. Que é uma de operação, né? De extração, de movimentação de minério. Né? E eu tenho um mentor meu que é diretor de uma mineradora na Arábia Saudita. Olha só. Brasileiro, rodou o mundo já e tá lá, faz 3 anos que tá na Arábia. O que acontece? Como consultoria se vende muito por indicação, né? E você faz um bom trabalho e aí uma empresa indica para outra e é assim que funciona, né? Normalmente, são raras as buscas pelo Google que chegam até nós, né? Assim, e o que acontece, né? O fato de eu ter começado a atuar em mineração me fez com que eu mergulhasse nesse mundo. Então, você se torna especializado e as empresas passam a te conhecer, né? Exatamente. Então, as pessoas saem de uma empresa e vão para outra, elas te levam junto, né? Você vai criando uma reputação. Então, hoje eu já passei por muitas e muitas dessas empresas de todo tipo, mineração de ouro, mineração hoje em dia das terras raras, nióbio. O maior produtor de nióbio do mundo é brasileiro e é nosso cliente lá em Araxá, né? A gente viajou o mundo, por exemplo, nós atendemos a Vale e viajamos e conhecemos e trabalhamos e prestamos consultoria em todas as plantas da Vale no mundo.
na África, Moçambique, Malau, Austrália, Indonésia, Malásia, Canadá, Omã. Então, assim, são oportunidades que vão acrescentando, né? Ampliam essa visão, amplia a questão da multiculturalidade. Trabalhar em país muçulmano é diferente de país né? como o nosso. Então, essas coisas vão acrescentando e vão ampliando muito essa visão. Eu, né, Aí o que acontece, né? Mas aí você era um consultor. Primeiro quarteirizado, aí aconteceu de virar um consultor direto da PM Análises. Da PM Análises. Isso. Em algum momento algo aconteceu que, toma para dentro, vira sócio, é isso? Em 2007, né, eu era um dos consultores, tinha alguns outros, né? Eu me destaquei na época, assim, ganhei a confiança do pessoal, comecei a fazer um bom trabalho. Tem uma coisa interessante porque um consultor muito jovem para determinadas áreas é um obstáculo a mais, né? Então, você, com 20 anos, dizer como é que um diretor deve fazer análise crítica dos indicadores dele, né? É uma barreira muito grande a se vencer, né? E uma das coisas que eu sempre advoguei, até porque eu era parte interessada nisso, né? É que experiência não tem a ver com anos de rodagem. Muitas vezes você consegue, com alguns exemplos, usar aquilo para poder fornecer uma solução mais interessante. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me fez, na época, ser mais bem visto pelos clientes e, obviamente, pelo que hoje é meu sócio, né? O Richard Chan, que também fez o curso aqui com vocês. Aí ele fez o PFCC online, né? Na mesma época em que eu fiz, né? Nós fizemos juntos. Ele é 20 anos mais velho do que eu, então ele nesse processo do conselho, ele já está muito maduro para isso, né? Já está mais numa fase perfeitamente adequada a ele e tal. Mas aí em 2007 eu fiz a proposta, né? Isso foi uma das coisas também que eu leio, até hoje ele fala isso para mim, que ele valorizava, né? A coragem, né? Essa história de você, não, vem cá, cara, não falta nada, eu tenho tudo que você precisa. Inclusive o dinheiro para comprar a parte, né? Eu estou enfronhado dos negócios. Na época eu já vendia, eu já ajudava ele a solucionar problemas nos projetos, eu ajudava a gerenciar outros consultores, outras equipes. Então, cara, não falta nada. Não, é isso mesmo, beleza. Então ele concordou, né? E fomos desde 2007, então eu sou sócio dessa empresa, né? E hoje a minha atuação é como CFO e comercial, né? Eu capitanei essa área, ele está mais CEO, né? Ele toma conta da operação técnica, a parte técnica da empresa. Mas E você parou com as consultorias ou continuou ainda? Eu fui parando, foi muito difícil, muito difícil. Nós somos técnicos, tanto ele quanto eu. Nossa formação, nosso espírito, né? O nosso espírito investigador e solucionador de problemas é de técnico, né? E a gente gosta de estar em campo. Então a gente, por muito tempo, lutou com isso e enquanto isso não era solucionado, a empresa patinou, né? A empresa patinava, porque, cara, é normal, né? Você não consegue... Tá em dois lugares ao mesmo tempo, 2 reuniões. É terrível, né? Então, agora hoje, né? Há alguns poucos anos aí, realmente hoje eu faço muito pouco, quase nada. Eu só faço quando não tem ninguém, ou quando as agendas não permitem, ou quando tem um interesse muito específico em algum cliente em que faz mais sentido estar presente naquele momento. Mas hoje somos inteiramente executivos da empresa. Né? E quais atividades a PM Análises realiza? Então, uma parte desse escopo completo está relacionado às normas. Então, a gente ajuda outras empresas, outros empresários Então, eu sou conselheiro, estou lá apoiando uma empresa no conselho dela, ela não tem nenhuma ISO, quer implementar, eu contrato a sua empresa para dar uma consultoria e ensinar como fazer isso? Exatamente. Uma das coisas é um projeto de implantação de um sistema de gestão baseado em uma ou mais dessas normas. Tá. Então isso é o principal, é o que a gente faz por mais tempo, a vida toda foi isso, implantar sistemas. E sistemas, nesse caso, eu não sei se está claro para todo mundo que está acompanhando, né? Não é necessariamente um software, né? Um sistema não é um programa de computador. A gente até tem um programa que ajuda, como parte da solução completa, de implantar um sistema que é um conjunto de atividades, né? Um sistema são procedimentos, práticas, né? Tudo aquilo como a empresa funciona. Então, implementar é uma coisa, é o nosso, digamos assim, nosso carro-chefe.
A gente faz serviços isolados em relação a isso e que fazem parte desse projeto, que é, por exemplo, auditorias. Então, nós fazemos auditorias baseadas em diversas leis, normas e aspectos da gestão também. Aliás, aqui no board eu faço parte hoje da comissão de jurídica, auditoria e riscos, né? Legal. Porque eu não sou advogado, então o jurídico, na verdade, é onde eu menos contribuo ali, mas eu sou formado como auditor, todos os membros da minha empresa fazem parte, são auditores formados. E eu, com o passar desse tempo todo, acabei me especializando também em gestão de riscos, né? Então, riscos é o meu tema, né? Assim, é aquilo que eu estudei desde o início. O primeiro dia do estágio na automotiva já existe uma disciplina de risco muito importante, que é você tentar antecipar o que pode dar errado no produto, na peça que vai ser... A gente fazia mangueira de freio, então a gestão de riscos sobre os impactos de um mau produto é essencial e fazem parte daqueles requisitos todos. Então, desses quase 30 anos aí de atuação, gestão de risco me acompanhou o tempo todo. Com palestras, com auditorias, com consultoria para implantação de sistemas de gestão de risco. Tem norma para isso também, né? O empresário provavelmente conhece, nesse âmbito do risco, conhece o COSO ERM, que é bem famoso, mas está muito voltado para governança, né? Para as questões de riscos de compliance, normalmente, riscos financeiros. Tem norma ISO para gestão de risco, que se complementa em relação ao COSO, que é a ISO 31000, que estabelece uma metodologia, né? Então, eu, por exemplo, também faço parte de comissão. Hoje eu não sou atuante como membro de conselho, mas eu sou atuante como membro de comissões relacionadas a conselhos de algumas empresas. Eu queria pegar um gancho nisso para te fazer uma pergunta. Joia. Nós temos uma estatística aqui na Board Academy, dentro dos nossos board members, dos alunos, que 14% dos nossos alunos, quem chega na Board Academy, né, que aqui nós chamamos de board members, são empresários. Certo. Você é um empresário, Sim. Um sócio de uma empresa, e veio para a Board Academy. O que te motivou a procurar a Board Academy e procurar uma formação como conselheiro? Mais de uma coisa, né? Mais de um motivo. Um primeiro motivo é aumentar o repertório meu e da empresa da qual eu faço parte em relação ao produto que a gente entrega. Por conta de algumas das coisas que a gente já faz, da consultoria que a gente já presta, a gente já ajuda empresas a implementarem conselhos consultivos. Por exemplo, tem uma norma chamada ISO 37001, que fala de antissuborno, compliance, Sim. Compliance, né? Em que ela pede uma estrutura de uma comissão deliberativa que avalia os... Exatamente. Então, tem um requisito lá que é a análise crítica do órgão diretivo. Esse é o nome. Ela chama de órgão diretivo. Que para nós é o conselho. Você tem a alta direção, que é o C-Level, e o órgão diretivo, que é a visão à luz da norma, é o dono, é o conselho, é aquele que de fato está interessado na saída final da empresa. Então a gente já faz isso, já implementa isso, já há anos ajuda, nas próprias consultorias que nós executamos são no nível de direção, são no nível de conselho, são no nível de proprietário. A gente tem muito cliente que são empresas familiares, em que a nossa relação é diretamente com os donos das empresas. Então uma das coisas que nos ajudou é sofisticar esse produto, organizar melhor, entender melhor as etapas e fornecer um produto melhor na consultoria. Isso é uma coisa que já de cara foi o que a gente buscou essencialmente, né? A outra coisa, e aí eu digo em meu nome, talvez não seja algo imediato, né? Mas com certeza por o meu sócio que trabalha comigo e que está num outro momento da vida dele, a gente também pensa, obviamente, no início, né, em colocar um pé e começar a participar de conselhos, né, de conselhos consultivos como membro de comissões. Então, isso já está acontecendo através das comissões, né? Ou seja, na medida em que a empresa até se estruturou e a gente já tem pessoas em nível executivo atuando nela, a empresa já não depende mais de nós como dependia há muito tempo atrás, né? Isso abre espaço para
também ter uma atuação diversificada nesse sentido. O último, só para fechar o terceiro ponto. Eu tô esperando ver se vai vir que é o maior motivador dos empresários a nos procurarem. É o networking, né? Assim, para nós, assim, aquilo que, assim, estar num ambiente que é frequentado e que é enriquecido, né? Pelas experiências, pelas histórias e pelos interesses, né? A gente sente a energia no ar, né? Quando você vai nesses grandes eventos, assim, aquele negócio assim... Muitas pessoas comungando de um mesmo propósito, com certeza, né? Com certeza. Então, isso já está rendendo frutos, né? Assim, a gente já fez vários contatos, a gente tenta aproveitar ao máximo possível essas oportunidades. Então, quase tudo que acontece, a gente só não vai quando não dá mesmo, né? Se você fizer uma conta boba, né? Que cada conselheiro, em média, atua aí em 3, 4 conselhos. Cada conselho tem também, em média, 3 conselheiros. 6 mil board members, assim... É um a número... possibilidade de empresas impactadas por esse número de pessoas é muito grande. A gente está falando aí, tranquilamente, aí de umas 20 mil empresas. E contatos qualificados, né, cara? Assim, você já sabe quem são, já sabe o nível em que estão. Você mencionou o propósito, né? Então, você já sabe que tem um propósito parecido com o teu, ou que pelo menos em algum momento vai se alinhar. Isso não é a pesca de tarrafa, como diz lá no comercial, né? Isso aí é pesca de arpão, né? Assim, você, de fato, tem uma qualificação enorme dessas pessoas. Então, tanto muitas vezes para, claro, contatos comerciais e venda e compra e coisa do tipo de serviços, mas também para colaboração, né? Para troca de ideias. Então, como eu disse, lá na nossa comissão jurídica de auditoria e riscos, né? Já está trocando ideia sobre o projeto Fênix, né? Que é uma coisa... né? Então, pessoas mobilizadas para uma ideia específica, com energia para aquilo, com disponibilidade, isso daí injeta ânimo, né? Com certeza. E dá para dizer que nesse último ano em que a gente conheceu a board e está atuando, ou pelo menos está próximo aí de tudo que acontece, a gente já percebe mudança clara, né? Nessa nossa rede de contatos. Tem uma quarta opção dos empresários que nos procuram aqui na board também, que é o seguinte: olha, talvez eu possa ser conselheiro no futuro de outras empresas, mas o que está me trazendo a board neste momento não é isso. É porque eu desejo implementar um conselho na minha empresa. E nada melhor do que entender o que vocês estão fazendo, o que é ser conselheiro, até porque eu possa depois contratar, né, os devidos conselheiros para me ajudar aqui no processo de montar um conselho da minha empresa. Seja porque os donos querem sair da operação e ficar numa cadeira de conselho. O que é ficar numa cadeira de conselho, né? Ou porque eles querem realmente um conselho consultivo para apoiá-los, para eles continuarem crescendo, preparando a empresa para sucessão, para venda, né? Esse não foi uma das motivações. Não foi em princípio, mas com o passar do tempo a gente percebeu isso. Até por conta dessa diferença de idade nossa, né? De minha com meu sócio, a gente já vem conversando sobre essas questões. E assim, não é uma coisa para o momento, né? Mas isso com certeza... Em algum momento vai acontecer. Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, até porque a gente também está atento com questões relacionadas a fusões, aquisições e coisas do tipo, então tem muito movimento acontecendo nessa área. E isso também é um pré-requisito para que isso dê certo, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra. Mas também a própria questão da governança faz parte dessa iniciativa, né? Então, no início, quando a gente contratou e foi procurar, na verdade, não caiu de paraquedas, foi uma busca ativa e aí a gente encontrou a board, né? Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Se você estava lá sapeando o seu Facebook, seu Instagram, apareceu alguma coisa da board? Não. Depois que a gente fez o primeiro contato, aí sim começou a aparecer. Até hoje, não para. Mas o primeiro não. Inclusive, assim, é claro, a gente procurou pessoas que conheciam e como tem algumas empresas diferentes que fazem serviço parecido com esse, ou que tem o mesmo, né, tem o mesmo nome, talvez. Escolas de formação, né? Sim. A gente conversou e chegou à conclusão pela board justamente por esse aspecto mais dinâmico, mais provocador, mais com maior movimento e que valoriza, como eu te disse, um dos aspectos mais importantes para nós, que é conhecer gente, né? Que é estar envolvido com gente que tem tá no mesmo direcionamento. Então, eu costumo dizer, e aí, você board member, eu sei que tem muitos board members aqui, alunos da Board Academy nos escutando também, além de empresários, executivos interessados talvez
em se tornarem conselheiros, mas esse recadinho vai especialmente para os nossos board members aqui, né? Muitos vêm para a Board Academy, poderiam ir para qualquer outro lugar, por algum motivo escolheram a Board Academy, fazem a sua formação, no final recebem lá um diploma, um certificado, né? E eu brinco assim, você pode escolher colocar ele na parede ou na gaveta. Mas se não aproveitar do networking, né? Se não der visibilidade a essa sua formação, vai ser mais um curso, um programa que você fez e que não te levou a lugar nenhum. Então, aproveitar desse ecossistema, 6 mil board members, mais de 20 mil empresas aí que podem ser conectadas através desses board members, falando só de Brasil, porque também nós temos a parceria com a Board Partners da Alemanha e junto com ela formamos 15 países com mais de 20 mil board members. Uau. Aí você já extrapola, você já está chegando aí pelo menos a uns 60 mil empresas fácil, de forma global em 15 países, né? Então, tem que ter uma proatividade do lado do aluno de buscar esse jogo. E a gente percebe nitidamente aqui nas turmas, né? Por exemplo, você está aqui. Quantos colegas seus podiam estar aqui sendo entrevistados? Mas quantos nos procuram? Olha, eu estou aqui à disposição. Se tiver oportunidade, eu gostaria, né? Sim. Então, 20%? Não sei. Parece aquela... Qual é? Pareto, né? É, o Pareto. 20-80, 20-80. Né? É assim. E eu acho que 20 é muito, não é? Não, com certeza, a iniciativa é tudo. Eu acho que tem uma, né, por exemplo, a exposição ela vem com uma consequência que você precisa estar preparado para isso e precisa também saber, assim, estar à vontade, né? Então, acho que tem um pouco aí de timidez, né? Deve ter questões envolvidas com isso, assim. Não é fácil não, né? Também não é fácil, né, Marcelo, você chegar num ambiente assim que tem... Por exemplo, quando tem esses Board Day ou os Board Summit, que tem ali milhares de pessoas, né? Subir no palco ali, né? E você ali e tal, você tem que... E muitas vezes a gente faz... Isso também é preparação, né? É preparação. Isso também o primeiro podcast que eu fiz, a primeira entrevista que eu dei e tal, foi terrível, né? Então você vai... né? E mais um insight que você está trazendo aqui, que é o seguinte... A gente se prepara uma vida inteira de forma técnica. Sim. Somos muito bons tecnicamente naquilo que a gente estudou e trabalhou. Sim. Mas hoje, nessa altura da nossa jornada, carreira de conselheiro, o técnico nos trouxe até aqui. Mas o que vai nos colocar nas posições de conselho não é o nosso técnico. É isso. É o networking, é a visibilidade, a autoridade, é o poder de comunicação, de influência, de persuasão. Então, as soft skills, né? Soft skills, exato. Se eu não tenho, eu vou ter que buscar esse aprimoramento. Exato. Em qual área não é a minha área de predileção. Eu sou um cara de finanças. Cara, mas eu não posso falar só de finanças. Eu tenho que saber falar de um problema de mapeamento de risco, um problema ambiental, um problema do RH, né? Ampliar a caixa de ferramenta, o repertório. É isso, né? E é claro que tem gente que vai ser feliz sendo o cara de finanças, ou o cara da contabilidade, ou o analista de laboratório, que talvez, né, tenha a sua... Claro, né? Cada um tem a sua praia, né? Claro. Se sente à vontade com aquilo que faz bem e que é muito bom e tudo mais, né? Mas, com certeza, no mundo empresarial, né? Se você quer que tua empresa ou que o teu negócio vá adiante, alguém vai ter que fazer o trabalho pesado. Esse trabalho de garimpar, de conhecer... eu acho legal mencionar que, assim, hoje um caminho legal para isso, claro, né? Board Academy é uma delas, e especificamente nesse aspecto da academia e da formação, que traz junto o networking, mas ela não é uma empresa de networking, né? Não, tem grupos específicos para isso, né? Então, já falaram que nós somos uma empresa de eventos, de tanto evento que a gente tem. A gente fala assim, não, o evento é consequência, nós somos uma empresa de educação. Eu achei que fosse uma editora, né? Não é uma editora, né? Também é. Tô falando porque eu também participei do volume 6 dos Conselheiros, né? Mas assim, por exemplo, você tem grupos específicos que é até legal pro pessoal que talvez não conheça ou que nunca tenha ouvido falar, né? Você tem grupos como o BNI, né? Você tem grupos como o LEAD, você tem o Rumo, quer dizer, você tem várias iniciativas, Líderes do Futuro, né? Assim, C12. Então, ou seja, tem muitos grupos em que o propósito é juntar pessoas... empresários normalmente, tomadores de decisão, influenciadores, em alguns casos políticos, né? Eu tive num evento quinta-feira passada, eu sou de Santo André e teve um evento lá do LEAD, né? E, cara, é prefeito, é vereador, é secretário, eu conheci o secretário de obra de Mauá, né? E do lado o empresário, o dono da empreiteira, o dono da incorporadora, o cara da empresa de ônibus. Então, quer dizer, você precisa... estar presente para ver e para ser visto, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, fica aqui o convite.
Nós temos, além da Board Academy, o nosso ecossistema é formado por 7 empresas. Dentre elas, nós temos o IBREM. O IBREM é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial, do qual o nosso querido Rogério Rego é o CEO hoje do IBREM, faz parte do nosso grupo. E o IBREM, ele é o que a Board Academy é para o executivo em formação de conselheiro. O IBREM, ele é para o empresário. Ele visa gerar um clube de negócios entre empresários, educar esse empresário e preparar os seus sucessores. Né? Então, ali também você vai encontrar outros empresários para networking qualificado, né? E para formação. Então, depois, não só você, como quem está nos assistindo aqui, empresário, quer saber um pouquinho mais, procura aqui a Board Academy, nosso pessoal, para entrar em contato com o nosso time do IBREM. E aí, de repente, você pode fazer parte desse clube também. Enquanto você falava, você me acendeu um outro gatilho sobre essa história, né? E, na verdade, conversando, né? Sobre as pessoas serem especialistas, ou serem muito técnicas, ou serem muito comerciais. Tem gente que é ao contrário, né, Marcelo? Que é só comercial, né? É só articulação e simpatia e aquela, né? Então, na verdade, me parece que o conselho é uma grande alternativa para solucionar esse problema, porque você, quando estabelece um conselho que, por definição, precisa ser multidisciplinar, né? Aliás, ele se torna mais relevante quanto mais diverso ele for em todos os aspectos, né? De idade, de pontos de vista, de experiências e tudo mais. Você escapa dessa monotonia de ideias, né, cara? Não, o conselho é um órgão colegiado formado por pessoas que têm o mesmo propósito, porém backgrounds e experiências diferentes, para que juntos se complementem e possam, enquanto conselho, serem fortes para apoiar o empresário, né? Certo, né? Então, acho que é uma boa alternativa, até, mais uma vez, né? A gente atuando com os nossos clientes, com as nossas empresas, alguns deles já têm essa estrutura formada de conselho e outros não. Muitos porque não entendem ainda como funciona, né? Nosso papel também é levar a palavra, né? É catequizar nesse sentido. Evangelizar, né? É isso aí. Levar essa visão, né, dos benefícios, né? Ou seja, essa versatilidade, essa multivisão de um conselho formado com essa pluralidade traz, né? O que isso traz de bom para o tomador de decisão. Uma barreira que a gente encontra, que a gente percebe, muitos empresários com os quais eu falo, né? Eles têm medo de perder autonomia com o conselho, né? Eles acham que ele não vai mais ser o dono da empresa. Eu brinco que eles assistiram aquele filme da Apple, em que o Steve Jobs é demitido pelo conselho. E aí ficou com aquilo travado. Eu vou montar um conselho aqui, os caras vão me tirar. Mas aí tem que explicar a diferença de um conselho de administração para um conselho consultivo. Exato. O de administração representa acionistas, são empresas que estão na bolsa. Sim. E eles definem quem será o CEO da empresa. Naquele caso, no filme, né, e na vida real, o Steve Jobs era um dos acionistas, mas também sentava no chapéu de CEO. Então, o Conselho de Administração destituiu ele de ser CEO da empresa da qual ele era acionista. Então, isso perfeitamente pode acontecer. Numa empresa que tem um dono, uma família, enfim, que instaura um conselho consultivo, esse conselho não tem poder. Sim. Esse conselho é contratado para apoiar esse empresário. Então, foi muito bom você trazer isso aqui à tona, porque às vezes o empresário está nos assistindo aqui e está com essa dúvida, né? Mas um conselho, os caras vão vir mandar em mim. Não. O conselho vai apenas te apoiar, te suportar. Na verdade, te fazer pensar através de perguntas, analogias, o que os conselheiros estão trazendo do mercado para ajudar a sua empresa. Sim, vocês já fazem isso na empresa de vocês também. Com certeza. Com outro nome, com outra atividade, mas... E eu costumo dizer, né, que seja um consultor, um mentor, um coach ou conselheiro, nós estamos ali num papel de educadores para ajudar os empresários. Perfeito, perfeito. E a gente tanto valoriza isso que nós, uma empresa de consultoria, contratamos consultores. Né? Porque a gente entende que, claro, cada um tem a sua expertise e a gente quer ter pontos de vista diferentes, mas a gente quer também ter a visão isenta, independente. Né? A gente quer alguém que venha e dar um tapa, falar a verdade para nós e falar, cara, você está indo pelo caminho errado, isso não vai dar certo desse jeito. Mas no final das contas sou eu que assino o cheque no fim, sou eu que assino o contrato, sou eu que aprovo o boleto do banco. Então, a liberdade continua existindo, mas você passa a ter alguém com quem dividir as questões mais relevantes, né? Você começa a ter alguém com quem compartilhar visões. Então, a gente só vê benefícios, né? Às vezes com um nome diferente, às vezes não é um conselho, às vezes é um advisor, alguma coisa do tipo. Tudo depende do estágio, do momento da empresa, né? Isso é outra coisa interessante. Uma empresa não tem conselho,
Do nada ela vai contratar 3 pessoas, montar lá um conselho e investir X reais por mês. Às vezes não é assim. Vai começar com um consultor, vai começar com um advisor, um mentor, e o negócio vai caminhando e o nível de maturidade do empresário, né? Ele vai entendendo que aquilo faz sentido até de fato efetivamente instaurar ali um conselho. É isso. Isso leva tempo. É isso, né? E aí acaba a gente, né, por exemplo, nessas comissões que eu te disse das quais eu participo, nessas outras empresas, a gente vai tratando justamente dessas... quando o empresário ele sente a dor em um órgão específico, né? Ele, por exemplo, eu te disse que a minha especialidade é tratar de riscos, né? Então, eu faço parte de gestão de uma comissão de riscos de uma empresa. Porque ele é a única comissão que ele tem, além do conselho que tem instituído, porque é onde ele está com um problema de visão, um problema de saber para onde ir, um problema de perspectiva de futuro, né? Então, aí chamou a gente, está ajudando a estruturar, né? Tem uma outra empresa, que aí é uma empresa de certificação, em que eu faço parte da comissão de transparência, né? É um tema... Normalmente a gente ouve falar de auditoria, comissão de finanças, né? Comitê de riscos e tal, e é um comitê de transparência. Por quê? Como certificadora, o que esse cara tem para vender é credibilidade. Com certeza. E isenção, e independência. Então ele precisa ter um mecanismo que garanta internamente que aquilo funciona e demonstre aos stakeholders dele, que são as empresas que contratam, que são órgãos controladores, né? Que o que ele faz é isento e é transparente. Então, a gente trabalha nisso. Então, quer dizer, né, o conselho, muitas vezes, ele tem um pouco essa visão etérea, ou a gente tem a impressão de que ele trata de tudo e não trata de nada ao mesmo tempo, mas através dessas comissões específicas e do tiro direcionado ali para aquilo que você procura, ele passa a ser muito objetivo e ajuda. É um acelerador. Com certeza, né? Legal. E me diz uma coisa, Flávio, agora caminhando aqui estamos quase 1 hora conversando já. Quais próximos passos do Flávio, da PM Análises? O que vocês estão planejando aí para os próximos anos? Bom, a gente vem num crescimento, né? Há alguns anos... Bom, primeiro que assim, uma empresa de consultoria que era pequena, hoje é uma média empresa, né? Que passou desde 1997 por Lehman Brothers, que passou por crise brasileira em 2014, 2015, que passou por pandemia, que passou, né? Já é um grande indicador estarmos vivos até hoje e com os nossos valores intactos, né? Porque já teve também muita oportunidade no meio do caminho de mudar de ramo completamente e a gente continua firme no nosso propósito. Então, vimos crescendo, né? Assim, hoje em dia, o nosso portfólio, a lista de produtos que a gente executa já é bem mais ampla do que foi. Era só implantação de sistemas. Hoje a gente tem software, hoje a gente tem treinamentos EAD, hoje a gente tem terceirização de mão de obra em alguns casos específicos, algumas empresas específicas. A gente tem consultores espalhados pelo Brasil. Então, a gente vem nesse crescimento orgânico. Esse seu mercado funciona por fusões, aquisições? Não é uma prática? Não necessariamente, né? Assim, o que acontece? A gente faz parte dessas mudanças todas, né? Então, eu te mencionei o mercado de mineração, né? Tem muitas empresas que passaram por fusões, foram compradas, muitas vezes trocam de donos, né? Tem muito investimento externo em mineradora, né? Assim, especialmente em alguns países, por exemplo, Canadá, tem muita empresa de mineração no Brasil, né? Grandes grupos. E toda vez que tem uma mudança, que tem uma transição, a gente acaba está nos dois grupos, né? Naquele que vendeu, naquele que comprou, coincidência já é cliente nosso e tal. Então a gente ajuda muito. Parte do que a gente faz é participar da gestão das mudanças dessas empresas, né? Desses nossos clientes. E nós estamos nesse olho do furacão junto com eles. É parte do que nós fazemos ajudar ele nessa transição, nesse processo. O nosso propósito declarado, o motivo da gente existir é dar transparência das informações para os empresários tomarem decisões com maior chance de acertar. É para isso que a gente serve, né? Então, assim, se a gente pensar no conselho consultivo, que é, né? Como a gente estudou muito, né? É fazer as perguntas certas, né? É abrir os caminhos, é dar opções para que a decisão final seja do gestor.
é muito parecido com a consultoria. É o que a gente faz. A gente não obriga ninguém a fazer nada, nem tem força para isso. Mas quando eu faço uma auditoria, eu estou dizendo, olha, cara, isso aqui que você está fazendo vai ter tais e tais implicações, né? Você pode ter uma lei não atendida, você pode ter um acidente do trabalho, você pode ter um impacto na sua reputação. A gestão de risco é totalmente isso, né? Alertar antes que as coisas aconteçam, e aí a decisão cabe a ele. Então, nesse processo todo, a gente está de mão dadas aí, a gente tenta ter uma atuação mais do que apenas dizer o que é certo e o que é errado, mas um ombro amigo, né? A gente divide as dores com o cliente, a gente tem um par de braços a mais, então muitas vezes a gente ajuda a construir, a gente põe o pé na lama, né? Vai para dentro da mina subterrânea, vai para a floresta de eucalipto, a gente ainda sente muita paixão pela execução em campo, né? E acho que o caminho é esse, né? Legal. Muito bom. Para quem quiser contratar o serviço da PM Análises ou mesmo entrar em contato com você para uma possível consultoria ou mesmo um trabalho de conselho, como é que te encontra? Bom, encontra nosso site, né? Sim, com certeza, PM Análises, esse análises aí em inglês, então é pmanalysis.com.br. PM é uma sigla? É uma sigla. PM Analysis significa, quando o nome foi criado, Pro Management Analysis. Então, a ideia é de uma análise pró-gestão. Ok. Sempre foi a ideia de que a análise dos dados, das informações, dos indicadores, do desempenho vão ajudar a empresa a projetar o seu futuro. Então, essa é a natureza do PM. Mas é PM mesmo. Muita gente vai nas... Quantas empresas eu chego na portaria e me identifico, eu sou o Flávio da PM, o pessoal levanta achando que eu sou da polícia, né? Polícia. Então isso acontece muito, mas pmanalysis.com.br. Me encontra no LinkedIn facilmente, Flávio Oliveira. O meu e-mail também é fácil, flavio.oliveira@pmanalysis.com. A PM Análises está nas redes sociais ou o seu mercado não... A gente está no LinkedIn e no Instagram, principalmente. Tá. Né? Instagram tem dicas, movimento. Recomendações. A gente tem um podcast também que acontece mensalmente, basicamente. Né? A gente tem inclusive saiu uma semana passada, em que a gente traz empresários, clientes nossos, né? Para falar de assuntos de gestão. Então tem movimento acontecendo. Tá onde? No YouTube? Tem no YouTube. Tá? Então acho que são as 3 principais redes, né? O LinkedIn, o YouTube e o Instagram. Tem o nosso site, tem o meu contato pessoal que você encontra, né? Acho que através do board também o pessoal consegue fazer contato comigo a qualquer momento. E é isso. Muito bom. Flávio, quero te agradecer aqui pela entrevista, pelo bate-papo, na verdade, Sim. né? Passou muito rápido, mas parabenizar pela trajetória de vida profissional, desejar muito sucesso aí a você, a seu sócio e todos que estão trabalhando ali com vocês na PM Análises, né? E conta com a gente. Você sabe que uma vez board member, sempre board member. O que a gente não quer é que os nossos alunos aqui, os board members, venham, façam uma formação, peguem o certificado e vão embora. Né? A gente faz questão de promover esses encontros de networking, como você falou, seja através dos eventos. Nós estamos gravando diretamente do nosso estúdio no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. Nós temos aqui salas de treinamento, temos um lounge ali bacana para receber os nossos board members. Então, é um espaço nosso. Costumamos chamar da Casa do Conselheiro, da Casa de Governança. Então, passando por aqui, fica à vontade, vem tomar um café, vem nos visitar. Você faz parte disso, tá bom? Excelente. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Pode ter certeza que eu vou usar como já estou usando. Então, eu já estou ticando todas as caixinhas lá. Já fizemos o PFCC, fizemos o PFIC. CNP? O CNP como parte do PFCC, isso, né? O último. Sim. Isso. Eu participei da 6ª edição dos Conselheiros, então sou um dos coautores. Já em outra prateleira agora, hein? 0,5% da população que escreve. Eu já tinha escrito um livro em 2007 Legal. Sobre meio ambiente, sobre gestão, sobre ecoeficiência. Mas é aquela história, né? Já está na hora de reeditar ele, porque muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas eu já tô... E assim, o grande propósito desse livro, aliás, recomendo até quem puder e tiver acesso a ele, porque... ele não é um livro para você vender necessariamente. Não. Eu já estou usando com os meus clientes e eles ficam felicíssimos, cara, quando recebem um exemplar autografado. É um presente. Sentem muito o valor que a gente quer que eles realmente tenham, né, com relação a nós. Né? Então, isso é mais um instrumento que a gente tem usado. Então, para de inventar as coisas, que senão eu vou continuar voltando aqui. Olha aí, pessoal. O Flávio
coautor de um dos nossos livros aqui, Os Conselheiros, volume 6. Já fechamos o volume 7, daqui a pouco vamos começar o 8. Né? Além de outros livros que nós temos aqui dentro da Board Academy também, com autoria para justamente levar a história de vida pessoal, profissional, dos nossos board members, com insights valiosos para ajudar o nosso público final, que são os empresários. Então, você é board member, não escreveu o seu capítulo ainda, está esperando o quê? Gerar autoridade, visibilidade. Você viu o insight do Flávio aqui? Os meus livros eu não vou vender, não é para ganhar dinheiro, mas eu vou presentear o empresário. Esse empresário fica feliz, grato. Lei da reciprocidade. É um novo cartão de visitas, uma nova forma de você fazer um approach ali, né? Com o empresário e abrir o tema de uma consultoria, de um conselho, não, e falar você de governança. Você entrega conteúdo, entrega valor. Né? Ele tem quantas ali? No nosso caso, são 29 histórias. Com certeza, muita coisa para aprender através dos insights. Uhum. Muito bem, Flávio. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso podcast. Espero vê-lo mais vezes aqui dentro da Board Academy. Maravilha, eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a inscrição, ativar o sininho para que você seja então notificado sobre novos episódios e outros conteúdos aqui da Board Academy, no YouTube, no Spotify e em todas as redes sociais. Muito obrigado e até mais, pessoal!